sala. Desculpa, minha internet caiu. E aí eu tive que abrir outra sala porque estava dando a maior confusão. Vamos lá. Ontem a gente tinha visto a regra de 3 simples. Hoje a gente vai ver a regra de 3 composta, tá? A regra de 3 simples, ela vai trabalhar com apenas 2 pares de grandezas, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Já a regra de 3 composta, tá? A gente vai trabalhar apenas não, né? Com mais de 2 pares de grandezas, sejam elas direta ou inversamente proporcionais, certo? A grande diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta está justamente na quantidade de grandezas que a gente está trabalhando. Na simples são apenas 2. Já na regra de 3 composta, a gente vai trabalhar com mais de 2. Mas o raciocínio é muito semelhante, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui este exemplo, certo? Trabalhando 8 horas por dia, durante 12 dias, 30 operários produzem 1.000 unidades de determinado eletrodoméstico. Então, aqui eu vou fazer aquela mesma tabelinha que eu tinha feito para a regra de 3 simples. Só que ao invés de ter 2 colunas, a gente vai ter bem mais de 2 colunas. Olhem só. Aqui eu vou colocar horas. A câmera dela não tá abrindo pra mim. Você tem que lavar os pratos, você sabe. Eu sei. Gente, vocês estão vendo minha tela? Não, não tô sem nada. Vocês não conseguem ver minha tela? Sim, Consigo. tô vendo. Ah, ótimo. Eu tô vendo. Eu tô vendo também. Eu tô vendo. Vamos lá. De novo. Aqui eu vou colocar horas. Aqui eu vou colocar dias. Aqui eu vou colocar operários. E a quantidade de eletrodomésticos, certo? Que eu vou chamar de Q. Ai, Carol, eu quero usar outras letras. Posso? Pode. Gente, minha letra tá pior do que ontem, né? Mas vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, que eu vou colocar 8, durante 12 dias, vou colocar aqui o 12, 30 operários, o 30, e 1.000 eletrodomésticos. Quantos dias, ou seja, X, serão necessários para que 48 operários, trabalhando 6 horas por dia, produzam 1.200 eletrodomésticos? E aí, como é que a gente resolve isso? Alguém lembra? Por cruz credo. Cruz credo. Tá, mas primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. A nossa incógnita está na coluna de dias, certo? Então, a gente vai comparar tudo com a coluna de dias. Então, vamos lá. Quando a gente diminui a quantidade de horas trabalhada, o que acontece com a quantidade de dias? Menos dias. Mais dias. Opa, se a gente diminui a quantidade de horas trabalhadas, a gente aumenta a quantidade de dias. Vocês concordam? Então é inversamente, né? Então, hora e dia é inversamente proporcional. Inversamente. Vamos ver agora o operário? Mas operário e eletrônicos é diretamente. Quanto maior a quantidade de dias, peraí, Operário. De operário. olhem só. Se eu diminuo a quantidade de operários, certo? A gente aumenta a quantidade de dias. Se a gente
aumenta a quantidade de eletrodomésticos, a gente aumenta a quantidade de dias. De hora. De hora para dia, eles são inversamente proporcionais. De dia para operário, também são inversamente proporcionais. Por que hora e dia são inversamente? Tá, por quê? Olha só. Vamos trabalhar apenas com hora e dia, tá? Pensa bem, tá você e mais outra colega sua trabalhando, fazendo um trabalho de escola, certo? Um trabalho bem extenso. Tem só 2 pessoas. Sim. Se todo mundo trabalhar de forma igual, a gente vai ter lá uma quantidade de dias. Se a gente aumenta a quantidade de colegas trabalhando no mesmo trabalho, diminui a quantidade de dias para o qual esse trabalho vai precisar para ficar pronto. Você concorda? Então, é a mesma coisa aqui, olha. Se eu tenho uma linha de produção, certo? E eu diminuo a quantidade de operários, eu aumento a quantidade de dias. E se eu aumento a quantidade de dias, eu vou precisar diminuir a quantidade de operários. Tudo bem? E de dia para quantidade, eles são diretamente... Agora, dia Oi, perdão, você pode repetir? essa parte de dia operário, De operário, você não entendeu? entendi. Eu também não entendi, Carol, dia e operário, porque se aumenta a quantidade de operário, aumenta a produção de peças. Então seria diretamente proporcional. Olha só dia e operário, não olha a quantidade de peças, tá bom? A gente vai... Gente, alguém tá com o microfone aberto, eu acho que tá atrapalhando os demais ouvirem também. Pronto. Gente, por favor, feche o microfone. Obrigada. Olha só. Dias e operários. De novo, a gente vai avaliar de 2 em 2. A gente nunca avalia os 4 de uma vez só. A gente avaliou hora e dia, agora vamos avaliar dia e operário, certo? Para a mesma quantidade de peças, se eu aumento a quantidade de dias trabalhado, eu diminuo a quantidade de operários, certo? Eu não estou avaliando ainda a quantidade de peças. Isso daqui é minha última coisa. Eu vou avaliar de 2 em 2, sempre aos pares. Tá bom? Isso ficou claro ou ainda está com dúvida? Eu ainda não entendi. Eu entendi essa parte que eu não entendi. Eu entendi. De horas e dias. É diretamente ou então... Pera, gente, uma pessoa por vez. Alguém falou que ainda não entendeu hora e dia, não foi? Vai ser diretamente ou inversamente proporcional? Eu não entendi. Hora e dia é inversamente proporcional. Por quê? Quando a gente diminui a quantidade de horas, a gente aumenta a quantidade de dias para a mesma quantidade de eletrodoméstico produzido. Que? Tá, a mesma quantidade de horas para a mesma quantidade de Não, dia. Carol. Oi. É no sentido, tipo assim. Gente, eu não tô ouvindo o que vocês estão falando. O microfone desligou. O meu? Tá desligado. Não, o de Maria. Ah, tá. Desculpa, acabou desligando aqui. Ô, Carol, é porque, tipo, eu também não tinha entendido direito. Mas é tipo assim, se os operários trabalharem mais horas para produzir a mesma quantidade de peças, vai diminuir a quantidade de dias até essas peças estarem produzidas, não é isso? Perfeito, exatamente isso. É exatamente isso.
Para a mesma... Eu também não estou entendendo direito, mas... Uhum. É porque isso daqui, gente, Ô, Carol, o que que acontece aqui? Peraí, só um minutinho, tá? O que que acontece? A gente precisa avaliar de dois parâmetros. A gente vai avaliar os pares. A gente não vai avaliar tudo de uma vez só. Porque se a gente avalia tudo de uma vez só, a gente não consegue determinar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. Certo? Por exemplo, hora e dia. A gente vai fixar a quantidade de operário e fixar a quantidade de eletrodoméstico. A gente não pode variar tudo de uma vez só. Carol, Oi. então, tipo, vai ser hora e dia, dia e operário e eletrodoméstico? Não. Você quase acertou. Vai ser hora e dia, dia e operário e dia e quantidade de eletrodomésticos produzidos. Porque a minha incógnita está em dia, Entendi. certo? Alguém ia Então, mais vai ser sempre ela em relação aos outros, né? perfeito, vai ser sempre aonde está a incógnita em relação aos outros. E aí, a gente sempre avalia em pares e os outros dois pares, eles ficam estáticos, a gente não muda eles. Alguém, acho que foi Camille, se eu não me engano, queria perguntar alguma coisa e eu pedi para aguardar só um pouquinho. Não fui eu mesmo. Foi você? Ai, ótimo. Foi. Então, vamos lá. Isso daqui ficou mais claro, gente? Alguém tem mais dúvidas sobre direto ou indiretamente proporcional? Ó, quando? Não. De novo, vamos avaliar apenas hora e dia, certo? Só esses dois aqui, ó. Se a gente diminui a quantidade de horas para a mesma quantidade de operário e para a mesma quantidade de eletrodoméstico produzido, a quantidade de dias aumenta. Agora vamos avaliar operário e dia. Ó, a gente fixa as horas e fixa a quantidade de eletrodoméstico, tá? Se a gente aumenta a quantidade de dias, a gente diminui a quantidade de operário. Ou se a gente diminui a quantidade de operário, a gente aumenta a quantidade de dia. Agora, por último, vamos avaliar aqui dia e quantidade de eletrodoméstico produzido. Poxa, se eu aumento a minha quantidade de dias, eu aumento a quantidade de eletrodoméstico produzido. Para a mesma quantidade de horas trabalhadas e para a mesma quantidade de operários. Certo? Isso ficou mais claro, gente? Ô, Carol, dia e operário tá direta ou inversamente? Dia e operário? Inversamente. Inversamente. Dia e operário é inversamente. Por quê? Se a gente diminui a quantidade de operário, a gente precisa aumentar a quantidade de dias. Exatamente. Aí, olha só. Gente, existem diversas maneiras da gente trabalhar com isso daí. A maneira que eu acho mais fácil, certo? É primeiro, eu vou transformar cada coluna dessa em fração. Olha só. Perdão. Ups. Olhem só. 8/6. 12. Professora, rapidinho, a senhora já resolveu essa parte dos eletrodomésticos ou não? Já. O eletrodoméstico e Tipo, dias inversamente? diretamente. Quanto maior a Diretamente? quantidade de eletrodoméstico produzido, maior a quantidade de dias. Então, é diretamente. Olhem só o que foi que eu fiz. Eu coloquei todo mundo em forma de fração, certo? Só fiz isso.
coloquei todo mundo aqui em forma de fração. Agora, o que é que eu vou fazer? Quem está com a setinha diferente da setinha de dia, eu vou inverter. Olha só, hora, ela não está com a setinha invertida? Um está para cima e outro está para baixo. Então, eu vou inverter a minha fração de hora, que vai ficar 6 sobre 8. 12 sobre x. Veja que dia também está invertido. Então, eu vou colocar 48 sobre 30. E esse daqui está diretamente proporcional, então eu mantenho. 1.000 sobre 1.200. Tranquilo até aí, gente? Sim. Aí, eu vou pegar a minha incógnita, a minha fração de incógnita, e vou colocar na frente. Eu vou passar aqui para a gente tentar responder, tá? Mas eu assumo que está todo mundo anotando tudo certinho. Vamos lá. Eu vou ter 12 sobre x, eu vou colocar ela bem na frente, igual a todas as outras frações multiplicadas. Ou seja, 6 sobre 8 vezes 48 sobre 30 vezes 1.000 sobre 1.200. Agora, basta multiplicar e resolver essa continha que eu acho o valor de x. Olhem só, eu vou cortar este zero com este zero com este zero. Vou simplificar logo só para ajudar aqui minha vida. 12 sobre x vai ser igual a 6 vezes 48 vezes 10. Por que 10? Porque eu já simplifiquei aqui, tá bom, gente? Sobre 8 vezes 30 vezes 12. Então, x vai ser igual... Perdão, 12 sobre x. Deixa eu ir bem com calminha aqui. 6 vezes 48 vezes 10 é quanto, gente? Ô, Carol, se eu quisesse Oi. cortar o 0 do 30 e o 0 do 10, pode ou não? Pode. Vamos fazer isso para simplificar? Então, vai ficar 6 vezes 48, não é isso? Que vai Sim. dar 288. 282. Sobre 8 vezes 12 vezes 3. Carol, você colocou Carol, no você mudo. tá no mudo. Voltou? Voltou. 282x vai Carol, ser 6 vezes 8. 8, 6 vezes 48 não é 288? 6 vezes 48. Deixa eu ver aqui Sim. de novo. 288. Perdão, é 288. Aqui é 8. Aqui é 8. Vai ser igual a 288 vezes 12. Então, x vai ser igual a 288 vezes 12 sobre 288. Olha só que legal. 288 pode ir embora com 288. Então, x vai ser igual a 12, ou seja, 12
dias. Tudo bem, gente? Entendi. Alguém Sim. falou? Ô, Carol, Oi? eu entendi mais ou menos. Porque, tipo assim, na parte da seta que eu te perguntei se eu ia ter que relacionar a incógnita com todos. Seu microfone fechou. Você repete, eu só ouvi até todos. Quando eu perguntei, tipo, tá fechando toda hora. Tá fechando toda hora. Eu perguntei assim, se tinha que relacionar sempre a incógnita com os outros. Isso, Aí tu falou que perfeito. sim. Só que, tipo assim, eu não entendi porque tem que inverter as setas. Existem outras formas de fazer, certo? Dependendo do jeito, se você vai multiplicar cruzado ou vai multiplicar em linha paralelo, né? Eu prefiro inverter todo mundo para deixar todas as setinhas no mesmo sentido e fazer desse jeito. Eu acho mais fácil, isso aí sou eu. Mas existem outras formas de fazer isso daqui. Sim, e se eu não quisesse inverter, estaria errado? Aí, se você não quisesse, aí você teria que ter muito cuidado se você vai multiplicar em cruz ou se você vai multiplicar em paralelo. Certo? Por exemplo, hora não é proporcional. Gente, alguém tá com o microfone aberto e tá fazendo muito barulho. Obrigada. Olha aqui. Essa fração, ela não tem o mesmo sentido dessa? Então, aqui eu vou multiplicar em linha. Veja, essa fração, deixa eu até colocar aqui de outra cor. Essa fração tem o mesmo sentido dessa, não é? Uhum. Então, aqui você multiplica em linha. E essa tem o sentido inverso, não é isso? Então, você multiplica cruzado. Eu prefiro inverter tudo e multiplicar tudo em linha do que ficar olhando, qual é que eu multiplico cruzado? Qual é que eu multiplico em linha? Certo? Vamos fazer outro aqui para ver se ajuda a compreender melhor, certo? Uma casa, ela é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Então, eu vou ter 3 colunas. Olha, dia, vou ter operários de novo e vou ter horas. Gente, vocês conseguem ver nessa cor verde? Sim. Então, serão 6 dias, 20 operários, 9 horas. Aí, em quantos dias, ou seja, eu vou colocar o X aqui em dias, 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, podem construir a mesma casa. Aí, de novo, olha só. Eu vou agora avaliar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional, certo? Se eu diminuo a quantidade de operários, eu aumento a quantidade de dias trabalhado, certo? Ou seja, Gente, isso é uma coisa. Por que quando a senhora fala aumentar, a senhora coloca a seta para baixo e não para cima? a seta está no sentido da onde que eu aumento. Certo? Esse número aqui, esse x, em teoria, deveria ser maior do que o 6, certo? Então, eu coloco a setinha para baixo. Se o 12 é menor do que o 20, então eu coloco a setinha para cima. Tudo bem? Agora vamos avaliar dia e hora. Não, Olha peraí, não entendi. o que acontece.
Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Olha só, se eu diminuo, você tá vendo aqui? Eu tô diminuindo a quantidade de operários. Então, eu aumento a quantidade de dias. Entendi. Ficou mais claro? Ficou. Pronto. Agora vamos ver aqui dias e horas trabalhadas. Bom, se eu diminuo a quantidade de horas, eu aumento a quantidade de dias. Ou seja, é também inversamente proporcional. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? Vou colocar todas as minhas frações aqui. 6 sobre x, 20 sobre 12 e 9 sobre 5. Aí eu tenho duas oportunidades aqui, duas opções, né? Ou eu inverto essa fração e essa fração, ou eu só inverto essa. Porque essa é a única que está com o sinal. Carol, seu microfone. Vocês estão voltando a ouvir? Uhum. Sim. Aqui eu tenho duas oportunidades, duas opções, né? Ou eu inverto essa fração e essa fração, ou eu só inverto a primeira fração, porque é a única que está com a setinha contrária. Eu vou inverter essa daqui, só por economia de esforço. Mas se eu quisesse inverter essas duas, pode? Pode também, vai dar a mesma coisa, certo? Então vamos lá. X sobre 6 vai ser igual a... Ô, Carol, então Ô, Carol, não inverter a inverteu? seta. Gente, uma pessoa... Não tinha que estar invertido? Como O é? X sobre 6. A senhora não inverteu? Ah, tá. Deixa. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu inverti x sobre 6. Aqui estava 6 sobre x, eu coloquei x sobre 6. Alguém mais ia fazer outra pergunta? Eu. Ô, Carol, então tem que inverter as setas para elas ficarem na mesma direção, né? Perfeito, exatamente. Veja que eu só inverti essa seta, ó. Eu coloquei essa seta aqui para cima, que vai ficar x sobre 6. E aí eu consigo resolver facilmente o meu problema. Vamos lá? Entendi. Carol, Oi? e se deixasse, poderia deixar 6 sobre x e inverter as outras duas? Pode também, pode também. Ok, Mas só por economia de... Vai dar a mesma entendi. coisa, tá? Mas só por economia de esforço, porque ficar escrevendo com o mouse é meio complicado. Então, Tranquilo, eu só inverti a primeira, tá? viu? Vamos lá. 20 vezes 9 dá quanto? 180. 180, perfeito. E 12 vezes 5? 60. 60. Olha aqui, eu vou cortar esse zero com este zero, tá? Então, vai ficar x igual a 18 vezes 6 sobre 6. Aí, esse 6 eu também corto com este 6. Então, x vai ser igual a 18. Por que fica 18 vezes? Repete, por favor, só entendi por que fica 18 vezes? Vai fazer... Isso, porque deixa... eu escrevo. Alguém ficou com dúvida, gente? Não precisa inverter nenhuma. Eu só inverti essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui outra cor. Eu só inverti essa daqui. Veja que ela é 6 sobre x. E na minha conta eu coloquei x sobre 6. Então eu inverti. Certo? Eu Veja acho que não invertir o que tem com a incógnita, que tá com a incógnita. Eu posso inverter o que está com a incógnita. Ou então eu posso manter o que está com a incógnita e inverter essas outras duas.
Tá? Tranquilamente, sem problemas. Mas só por questão de poupar o esforço, né? Eu só investi para dar na mesma coisa. Certo? Entendi. Aham. Então, mais dúvida, gente? Beleza. Mais um exemplo. Um ciclista percorre 300 quilômetros em 8 dias, pedalando um total de 3 horas por dia. Então, eu vou colocar aqui quilômetro, eu vou colocar aqui dias e vou colocar aqui horas. Tudo bem? 300 quilômetros em 8 dias. Carol, teu microfone tá mudo. Ô, gente, perdão, é porque a minha internet tá caindo toda hora. Aí sempre que ela Não fica é um isso pouquinho... não, é porque, tipo Hã? assim, tem como outro... Não é isso não, tem como outro participante desativar o microfone. E tem gente que tá fazendo isso. Ô, gente, não faz isso não, por favor. Se por um acaso cair de novo, vocês me avisam, tá? Cai não, fecharam o microfone. Então, vamos lá. Em quantos dias X, eu coloquei aqui o X em dias, certo? Faria uma viagem de 800 quilômetros, aí aqui eu vou colocar 800 quilômetros, pedalando 4 horas por dia. Coloco 4 aqui. Vamos avaliar então agora quem é diretamente e quem é inversamente proporcional a dia, certo? Se eu aumento a quantidade de quilômetros, eu Poxa, aumento ou diminuo a quantidade de dias? aumenta. Eu aumento a quantidade de Aumenta. dias. Perfeito. Então, aqui vai dar mais e menos. Vejam que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Agora, e se eu aumento, quer dizer, se eu aumento a quantidade de horas, o que Vai acontece com a quantidade de dias? Então, diminui a quantidade de dias. Certo? Então, só vai inverter o de horas, né? Aí eu só vou inverter o de horas, perfeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 sobre x, certo? Vai ser igual a 300. Rapidinho, essa parte das horas, eu entendi. Não Senão, pode colocar logo 3 sobre 8, não? pode também. Ah. Vezes 4 sobre 3. Alguém disse que não entendeu a parte da hora. Olha só. Esquece a parte dos quilômetros, certo? Você só avalia dia e hora. Se você anda mais no mesmo dia, em quanto tempo você vai completar o seu percurso? Em mais ou em menos tempo? Menos tempo. Menos tempo. Ou seja, em menos dias. Então, se eu aumento a quantidade de horas, a quantidade de dias vai diminuir. Ah, Ô, entendi. Carol, só uma pergunta. Sim. Esse jeito que tu resolve é tanto para inversamente como para diretamente proporcional, né? Sim. Certo. Veja que aqui a gente está falando tanto de diretamente, a gente está fazendo uma junção de tudo. Diretamente, inversamente. Se der todo mundo inversamente proporcional ou diretamente proporcional, eu não preciso inverter nada. Só que aqui, como deu uma grandeza, um par de grandeza diretamente e o outro par de grandeza inversamente, então eu só inverti o par de grandeza que estava inversamente proporcional, que foi o 3/4, que eu coloquei 4 sobre 3. Tudo bem, gente? Entendi. Entendeu? Então, aqui eu vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Esse 3 com este 3. Aí vai ficar 8 sobre x é igual a 4 sobre 8. Preciso, tô me cagando. Por favor.
Agora aqui, eu vou Meu Deus, eu juro. cruzado, tá? Vai ficar 4x igual a 8 vezes 8, que é 64. Então, x vai ser igual a 64 sobre 4, que pelas minhas contas vai dar 16. Ou seja, 16 dias. Ele consegue fazer esse percurso, né, nessas condições em 16 dias. Dúvida, gente? Não. Não? Tranquilo? Vamos lá. Eu queria fazer essa questão aqui com vocês, tá? Mas aí a gente volta para as outras que estavam anteriormente. Olhem só. Ô, tia, rapidinho, volta aí um pouquinho para a outra questão, só para ver a resposta. Isso, rapidinho. 16? Viu, obrigada. De nada. Vou fazer esse daqui, que esse probleminha eu achei ele bem interessante, e daí a gente volta para as demais. A gente achei que eu tinha caído aqui a internet. Em um problema de regra de 3 composto, existem 3 variáveis, x, y e z. Sabe-se que quando o valor de y aumenta, o valor de x também aumenta, olhem só. Mas quando z aumenta, o valor de x diminui, ou seja, z vai ser inversamente proporcional. E que para x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 4, qual é o valor de x para y igual a 18 e z igual a 3? Tudo bem até aí, gente? Alguém não entendeu? Tudo. Tudo? Então, acho que tranquilo, né? A questão ela é muito explícita, ela é muito clara com relação a isso. Quem é diretamente, quem é inversamente. Então, eu só vou inverter z, porque é o único que está com a setinha contrária. Olhem só. 1 sobre x vai ser igual a 2 sobre 18. 3 sobre 4. 3 sobre 4, perfeito, muito bem. Tudo bem, gente? Fazendo essa continha, vai ficar 1 sobre x 1 sobre x igual igual. a 6 sobre 72. Perfeito, muito bem. Olha só, eu posso resolver de duas formas isso daqui, tá? Eu posso multiplicar cruzado, ou eu posso inverter todo mundo. Olha só, x vai ser igual a 72 sobre 6. Bem mais prático. X igual a 12. X igual a 12. Tudo bem, gente? Uhum. Alguém não entendeu? Eu entendi. Você entendeu? Aham. Pronto. Alguém ficou com dúvida, gente? Então, vamos lá. Não. A outro exemplo aqui. Ô, Carol, Ok. volta, por Oi. favor, rapidinho naquela questão que a senhora estava. Isso, Essa daqui? isso. Só para tirar a foto. Obrigada. De nada. Vamos lá. Operando 12 horas por dia, 20 máquinas produzem 6.000 peças em 6 dias.
Com 4 horas a menos de trabalho diário, 15 dessas máquinas produzirão 4.000 peças em quantos dias? Vamos tentar resolver isso daqui? A gente vai ter tá difícil contra, né, gente? Quantas colunas? 3. 4. 4. 4 colunas. Eu vou ter aqui a coluna de hora, a coluna de máquina, a coluna de peças e a coluna de dia. Se eu trabalhar 12 horas por dia, usando 20 máquinas, vão produzir 6.000 peças. Em 6 dias. Com 4 horas de trabalho a menos, perdão, não são 4 horas não. 4 horas A menos. Aí daria o quê? Se é 4 horas a menos, daria 8. Com 8 horas, com trabalho diário com 15 máquinas, produzindo 4.000 peças. A gente vai conseguir fazer isso em quantos dias? X. Alguém não entendeu como é que monta isso? Então vamos lá. A gente vai comparar todo mundo com a quantidade de dias, certo? Bom, vamos lá. Se eu diminuo a quantidade de peças, eu também diminuo a quantidade de dias. Vocês concordam? Se aumentar a quantidade de hora, vai aumentar a quantidade de dia? Se eu diminuir a quantidade de peças, tô Aí olhando é peças ou é máquina? Porque a senhora botou de um lado diferente. como? Aí, no caso, são peças ou são máquinas? Porque a senhora colocou do lado das máquinas. Aí eu Aqui é confundi. peça. É porque aqui tá entre peça e dia, tá muito apertadinho. Aí eu coloquei aqui do lado, tá? Peça e dia. Se eu diminuo a quantidade de peças, eu também diminuo a quantidade de dias. Se eu diminuo a quantidade de máquinas, o que acontece com a minha quantidade de dias? Aumenta. Aumenta. Então, eles são Inversamente. Se eu diminuo a quantidade Rapidinho. A gente faz a análise da outra ala para a que vai descobrir, né? Não da que vai descobrir para outra. Tipo, de máquinas para dias, não de dias para máquinas, né? Tanto faz, você pode fazer de dia para máquina ou de máquina para dia. Eu geralmente pego o que a gente conhece e comparo com o que a gente ainda não conhece. Mas vocês podem também fazer o contrário. Certo? Ok. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhado, o que acontece com a quantidade de dias? Diminui. Diminui. Então, eles são Inversamente. proporcional. Isso ficou claro, gente? Ou alguém tá com dúvida? Tá claro. Tá claro, então beleza. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu só vou inverter peças e dia. Ah, Carol, posso inverter horas trabalhadas em máquinas? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. X sobre 6 vai ser igual a 4.000 sobre 6.000. Ou 4 sobre 6. 4 sobre 6, perfeito. Vezes 20 sobre 15. Vezes 12
sobre 8. Vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. E aí vai ficar x sobre 6 vai ser É igual igual a 720 sobre... Você já fez a continha? Dá quanto? Sim, 720. 720 sobre Sim. 240. Perfeito. Agora eu vou, multiplico cruzado, né? Ou então eu só multiplico meio cruzado. Só pego o 6 e levo para o lado de cá. E é isso que eu vou fazer. X vai ser igual a 720 vezes 6 dividido por 240. Esse zero pode ir embora com este zero, certo? E aí, essa continha dá quanto? 2 dias. 2 dias? Sério? Sim. 24? Eu acho que não. Dá 18 dias. X vai ser igual a... 18 dias. São 18 dias. Pessoal, alguém não entendeu isso? Tranquilo, né? Entendi. Pronto. Caso você, na hora de fazer a lista de exercícios, se alguém tiver dúvidas, vocês podem me procurar, tá bom? Mas se vocês seguirem essa linha de raciocínio, tudo dá certo. Eu vou liberar agora que vocês têm aula 11h40, né? Oi? Ô, Carol, a lista. A senhora vai passar mais uma lista agora? Não, não. A lista foi aquela que eu já passei, tá lá no Google Classroom. De exercício de fixação? Isso, perfeito. Aí, semana que vem, gente, eu quero ver se a gente consegue fazer alguma dinâmica com o Socrative ou Socreative. Tá. Que nem o professor Marcos fez, sabe? Mas para ver se você está realmente entendendo o assunto. Tá bom? Não precisa, não Tá fácil. Oi? Tá fácil. precisa. Tá cortando, gente. Desculpa, eu não tô entendendo. Não precisa, não, Carol. Não Só precisa, fazer não. você. Tá bom. Não. Mas eu vou fazer e aí eu disponibilizo o link para vocês para um dia tarde, tá bom? Possivelmente vai ser quarta tarde. Eu vou conversar certinho com o Cristina e marcar direitinho lá no horário de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Boa aula para vocês e vejo vocês semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá?